Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quero agradecê-lo por mais uma vez me permitir estar diante da Tua presença. Quero agradecê-lo por mais uma vez ter misericórdia e me dar o privilégio de poder estar diante da Tua presença. Quero agradecê-lo pela Tua infinita bondade. Pai, mais uma vez, peço que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus se faça presente e notória em nosso meio. Pai, perdoe as nossas falhas e limitações e honre-nos com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Que mais uma vez possamos ser alcançados pela manifestação do Espírito Santo de Deus, nos convencendo, nos ensinando, se revelando a nós. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Digno é o Cordeiro, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Seja engrandecido, seja exaltado mais uma vez, através da vida de cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Como que passaram de ontem para hoje? Espero de coração também de que tudo tenha corrido de acordo com a vontade do Pai. Como é bom ter a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Olha, chegamos na quinta-feira, uma linda quinta-feira. Deus preparou para nós. Hoje, dia 21/8/2025. Como Deus é bom. Nos permite mais uma vez ter o rico privilégio de viver para a glória de Deus Pai. Por aqui, na cidade de Hortolândia, São Paulo, amanheceu tranquilo, normal. Hoje não tá frio, hoje não amanheceu calor, tá tudo bem, tá tudo certo por aqui. Nada de frio, nada de chuva, nada. O tempo tá meio bem nublado, mas não tá nublado. Parece que o sol vai sair. Tá bem gostoso por aqui. E por aí, como é que está? Frio, chovendo, nevando, um baita de um sol. O certo é que independente do tempo, independente aí se chove, se não, ou estamos reunidos em nome do Senhor, vencemos mais um dia. Glorifica aí que eu glorifico aqui, para a glória de Deus Pai. Gratidão a Deus por este tão rico privilégio. Vamos então fazer com que este dia fique ainda melhor. E pode ficar melhor, claro que pode. Se torna melhor quando eu intercedo pela sua vida e você intercede pela minha, intercedendo uns pelos outros. Amém? Então, vamos interceder uns pelos outros. O primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para a minha linda Rosana Falcão do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração. Bom dia para minha linda Rosana Falcão do meu coração, que é uma companheira, é uma irmã, é uma amiga, e eu quero agradecer a Deus. Como é bom ter a oportunidade de sentir o amor, o carinho dos nossos irmãos. A Rosana Falcão é uma dessas pessoas. É uma dessas pessoas que eu consigo sentir o amor, o carinho, a consideração. Ela é realmente um presente de Deus.
Neste momento, minha princesa, quero entrar diante da presença do nosso Pai. Quero entrar diante da presença do grande Eu Sou e interceder pela sua vida. Peço bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Peço a Deus que continue guiando os teus passos. Peço a Deus que continue projetando, a sua vida de uma forma tão linda, que te surpreenda, que a cada dia o Pai possa te surpreender com algo maravilhoso, inexplicável. Quero pedir a Deus que continue alcançando a sua vida com paz, harmonia, alegria. Peço a Deus que continue alcançando a sua vida com a sua poderosa, grande mão. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre ti, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que Deus te apresentar. Peço a Deus que todas as áreas da sua vida sejam dirigida por Deus, porque sendo assim, as coisas sempre vão estar no seu devido lugar. Neste momento, eu quero pedir a Deus que continue fazendo de ti um canal de bênção. Saiba que você é uma bênção da parte de Deus, não só para mim, mas na vida de todos aqueles que Deus te apresentar. Peço a Deus que a sua vida continue sendo para a glória de Deus. Não vale a pena viver uma vida se não for para glorificar a Deus. Não vale a pena viver uma vida aonde eu não faço o nome do Senhor ser glorificado. Então, que em todos os teus dias, que em todo o teu respirar, você glorifique a Deus. Que ao deitar, você glorifique a Deus. Que ao levantar, você glorifique a Deus. Que ao falar, você glorifique a Deus. Que ao sentir, você glorifique a Deus. Que ao pensar, você glorifique a Deus. Que as tuas atitudes glorifiquem a Deus. Que tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Já consigo ver o Senhor sendo glorificado através da sua vida. Já consigo ver Deus sendo glorificado da forma que você é. Você é uma bênção. Glorifica o nome do Senhor. Só de existir, eu não consigo estar ao seu lado 24 horas por dia, mas Deus tem se agradado da forma com que você tem vivido, tem agradado a Deus da forma que você tem se comportado como uma verdadeira serva de Deus. Perfeita? Não tem como ser. Perfeição não existe enquanto nós estivermos neste corpo que é pecaminoso, mas que nós sabemos de que você tem vivido uma vida para a glória de Deus. Eu sei. Por que eu sei? Porque o Espírito Santo testifica, O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica de mim para você e de você para mim. Por isso que nós conseguimos ter comunhão. Por isso que nós conseguimos ter união. Por isso que nós conseguimos ter alegria sempre que temos o privilégio de nos vermos. Que Deus te abençoe. E o meu pedido a Deus para a sua vida é esse: que você continue vivendo para a glória de Deus. Amo você e peço a Deus que você também continue sendo amada, querida. Que tudo aquilo que você me oferece, que você receba em porção dobrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Através da sua vida eu me sinto honrada, me sinto apoiada, me sinto amada, querida. Então que você receba isso tudo em porção dobrada, em nome de Jesus. Te amo, minha linda Rosana Falcão do meu coração. Você é especial. Hoje é aniversário da Rosana Falcão? Claro que não, mas aqui não precisa ser dia de aniversário para intercedermos uns pelos outros. Que Deus te abençoe, meu amor. Eu amo você. Que Deus te abençoe hoje e sempre. O bom dia vai para minha linda Rosana Falcão, claro que vai, mas também vai para o meu amigo Wesley Rodrigues. A paz do Senhor, bom dia, é uma alegria estar na sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Maria Lucena do meu coração.
Bom dia, meu coração, para você e toda a sua casa. Bom dia para todos os meus irmãos que me acompanham ao vivo pelo Instagram. Não estamos ao vivo pelo YouTube, porque ainda Deus não nos permitiu ainda, mas acredito que em breve, muito em breve, Deus vai nos dar esta rica oportunidade. Gratidão a Deus por estar aqui ao vivo. E daqui a pouco vamos compartilhar também com os meus irmãos do YouTube, com os meus irmãos do Facebook, aos meus irmãos que têm acompanhado a live pelos vídeos que eu estou mandando no YouTube. Não é ao vivo, mas é depois. Mas mesmo assim, os irmãos têm acompanhado. Recebam o meu abraço, o meu carinho, a minha consideração. Também os irmãos do Instagram, do Facebook, desculpa, é muitas redes sociais. No Facebook também os irmãos não podem acompanhar ao vivo, mas acompanham depois. Recebam meu abraço, meu carinho, a minha consideração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não sei o nome de cada um que está acompanhando, né, depois desta live, mas Deus sabe, Deus conhece e vai se responsabilizar de alcançá-los com tudo o que a palavra de Deus é capaz de nos alcançar. É maravilhoso. Bom dia para minha linda Adriana Santos do meu coração. Bom dia, meu coração. Bom dia para você. Bom dia para Gabi. Bom dia para Emily. Bom dia para minha linda Laís. Bom dia para o meu amigo Fidelino. Bom dia para o Henrique. Bom dia para todas as criancinhas que estão aí na sua companhia. Que Deus abençoe. É uma alegria, meu amor, estar na sua companhia. Bom dia também para a minha linda Maria de Fátima. Bom dia. Bom dia. E deu soluço. Bom dia, minha princesa, a paz do Senhor. É uma alegria estar na sua companhia. Tendo dado bom dia para os meus irmãos, os meus amigos que me acompanham ao vivo pelo Instagram, vamos dar início ao nosso devocional diário desta linda quinta-feira. Estamos com o tema, a primeira coisa que a gente sempre faz é recapitular, né? Para não cair aí no esquecimento. Temos que cravar e relembrar e recapitular. É sempre maravilhoso, porque sendo assim, não vamos correr o risco de esquecer. E nós somos danados, né? Para esquecer. Mas vamos recapitular. Estamos com o tema, a palavra de Deus é. A palavra de Deus é importante. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela não pode faltar na nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem, Deus fala conosco de várias formas. Fala conosco através da sua palavra, né? Lendo ela, ouvindo ela, contemplando também tudo aquilo que ela é capaz de fazer. A palavra de Deus diz que o Senhor fala conosco, né, de várias formas diferentes. Então é importante eu dar valor, né? Quando Ele falar comigo através de um anjo, quando Ele falar comigo através de um profeta, quando Ele falar comigo através da sua palavra, lendo ou ouvindo, falando comigo através de sonhos, falando comigo através... Enfim, tem tantas formas que Deus pode falar conosco. Então, é importante nós estarmos atentos ao que o Pai está falando conosco, cravar ela no nosso coração e dar a ela o seu devido valor, dar a ela o seu devido espaço na nossa vida, ao ponto de nós não vivemos sequer um dia sem meditarmos na palavra de Deus, sem ficar de ouvir. Eu não posso ficar sem ouvir a voz de Deus, né? Então o hino que fala: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Eu preciso calar, irmão. Por quê? Somente a palavra de Deus é capaz de me proporcionar, irmão, algo que, irmão, nenhum outro livro pode, ninguém pode. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e eu preciso dar a palavra de Deus o seu devido espaço. Na segunda-feira, nós aprendemos que Deus pode falar conosco, né? E a palavra de Deus, ela deve estar cravada no nosso coração, ao ponto de permitirmos que ela produza em nós unção, autoridade, né? Para enfrentar o inimigo da minha alma, enfrentar as minhas guerras espirituais. E a palavra de Deus nós estamos completando esta frase, a espada do Espírito, a arma que o Pai me permite ter para silenciar o inimigo da minha alma, para
colocar limite no inimigo da minha alma. Vai chegar um momento que o inimigo vai tentar avançar. Vai chegar um momento que o inimigo vai tentar me matar. Vai chegar um momento que ele vai tentar me amaldiçoar. Mas isso não pega na vida de quem tem a palavra de Deus como a espada do Espírito, como aquela que é capaz de silenciar o inimigo da nossa alma. Quem fez isso? Davi. Consegue matar o gigante. Consegue, irmão, com a ferramenta que Deus deu a ele, consegue, irmão, com unção e autoridade vinda da parte de Deus, porque ele tinha a palavra dentro do seu coração. Estava lá fervendo. A sua confiança estava no Senhor. Ele cria no poder de Deus. Ele cria no Senhor dos exércitos. Ele cria, irmão, que sabia que não existia um Deus como nosso Deus. E só a palavra de Deus consegue me dar este suporte, esta base, ao ponto do Espírito Santo de Deus ter com que usar para que me dê a unção e a autoridade. Irmão, Davi vai sozinho, irmão, sem experiência de guerra, sem uma espada na mão, sem uma espada literal. Ele está indo com o quê? Com o poder da palavra. Golias, tu vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor, com o poder da palavra. O poder da palavra sobre ele, o poder da palavra sobre aquela funda, o poder da palavra sobre aquela pedra, o poder da palavra sobre ele todinho. Ele não tinha ali uma armadura, o gigante até olhou, zombou, amaldiçoou, mas o menino não parou. A humilhação parou, ele não. As palavras lançadas não parou. Não pegou. O menino foi para cima, irmão, com aquilo que tinha na mão, com o poder da palavra, fez com que o gigante ficasse com a cara no pó. E a vitória sempre é do povo de Deus quando você usa a espada do Espírito. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito, a arma que silencia o inimigo da tua alma. E nós aprendemos que porque só silencia e não mata, naquele caso, que era literalmente um gigante, estava ali numa guerra espiritual, ele consegue silenciar o inimigo da sua alma, mas ele consegue tirar a vida do seu adversário, porque também era tanto luta espiritual quanto uma luta física. Naquele momento, tinha aquela necessidade, mas o inimigo da nossa alma, não tem como eu matá-lo, não tem como, isso não é o meu papel, não é a minha função, né? Então, se um dia alguém falar assim, pega o inimigo e mata ele, não, irmão, eu não tenho como matar, ele é espírito. Então, com a arma do espírito, eu consigo silenciá-lo e colocar limite. Quem vai matar e pisar na cabeça dele, e isso já está decretado, irmão, é o próprio Cristo, amém? Isso é a função do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando alguém fala assim, porque você vai matar o inimigo, não, matar você não consegue. Você consegue só impor limites e silenciá-lo, tá bom? Diante de nós ele é um gigante, mas com o poder da palavra a gente silencia ele e faz ele ficar com a cara no pó. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Na terça-feira, então por que o inimigo vai fazer você não dar crédito para a palavra de Deus? Por que o inimigo se preocupa em você não se importar com a palavra de Deus? Por que ele se preocupa em você não ter o conhecimento? Porque o que ele quer? Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você ouça a palavra de Deus, ele não quer que você tenha o conhecimento, ele não quer que sobre ti exista a palavra de Deus, porque ele sabe que é a arma que vai limitar ele. Por isso que ele não quer. Por isso que você sente preguiça de ler a Bíblia. Por isso que você não tem tanto prazer. Parece que é aquele negócio meio amarrado. Vai, não vai, vai, não vai. É por isso. Porque ele sabe que é uma arma que limita ele. Terça-feira nós aprendemos que a palavra de Deus é o que eu preciso para ter fé. Eu preciso ouvir a palavra de Deus para ter fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu não ouço a palavra de Deus, e o que é ouvir a palavra de Deus? É tanto ouvir a palavra de Deus, ela pregada, ministrada, como também ouvir a própria voz de Deus falando comigo. Veja que Deus ele pode falar de várias formas. A palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco, manifestando para nós a sua vontade, manifestando para nós a sua direção, manifestando para nós o que ele requer de nós. Então, prontos para ouvir. A palavra de Deus vai dizer que existe ali uma galeria, né, dos heróis da fé. E ali nós temos alguns homens que ouviram a voz de Deus. E porque ouviram,
creram. Este ouvir não é apenas ouvir com os ouvidos, mas é ouvir no sentido de botar em prática. Não adianta você ouvir com esses ouvidos e não crer ao ponto de colocar o que Deus está pedindo ou falando em prática. Não adianta. Então nós aprendemos com Noé, aprendemos com Abraão. Noé, irmão, ouviu a voz de Deus: faça uma arca para tu e a tua casa, vou destruir este mundo. Irmão, quando ele ouve, ele reconhece a voz de Deus, crê na voz de Deus, automaticamente coloca em prática o que Deus falou, e isso gera em Noé o quê? Uma fé inabalável. Quem é que tirava do coração de Noé que o mundo seria destruído? Ninguém. Quem é que tirava do coração de Noé que era desnecessário fazer uma arca? Ninguém. Ninguém, irmão, nem o inferno, nem o mundo, nem ninguém é capaz de tirar a fé de um homem e de uma mulher de Deus que escolhe crer na voz de Deus, que escolhe crer na palavra de Deus. Irmão, o gigante não te para, a destruição do mundo também não te para, o inferno não te para. Você pode enfrentar o que for, mas não para. Um homem e uma mulher com uma fé inabalável, ninguém para. Ele pode não ver com os olhos carnais, mas os olhos espirituais estão abertos. Por quê? A pessoa que escolhe crer permite o Espírito Santo fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais. Aprendemos com Abraão. Abraão, o pai, chega e fala: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Para onde eu vou? Não sei. Qual é a promessa? Também ainda não sei. Mas o que é que você está fazendo? Arrumando as coisas e indo embora. Para onde? Sei não, já estou indo. Por quê? Quando ele ouve, reconhece a voz de Deus, crê na voz de Deus, põe em prática, então gera em Abraão uma fé inabalável, tão inabalável, ao ponto de quando o pai pede o filho, o único filho, o filho da promessa, como sacrifício, ele não tem problema nenhum em oferecer, porque ele conhece a Deus, ele sabe que Deus não se agrada de sacrifício humano, mas mesmo ele sabendo que a sua fé estava sendo colocada à prova, ele vai crendo de que Deus era poderoso até mesmo para trazer de volta a vida Isaac, caso ali a sua fé fosse colocada até o último limite. Ele não tem problema, ele chega no céu e fala: eu e o menino, vamos ali adorar a Deus, a gente volta já já. Ele sabia que ele voltaria com Isaac, ele tinha certeza porque os seus olhos carnais estavam fechados, mas os espirituais abertos, a plena certeza e a convicção que ele sabia a quem ele servia, a quem ele temia. Irmão, isso é lindo para a glória de Deus. Está aqui eu e você, tendo como referência Abraão, o pai da fé. Olha que ponto chegou Abraão. Olha a fé desse homem, ao ponto de ser considerado o pai na fé. Isso é lindo para a glória de Deus. Quarta-feira, completamos a frase. Ontem, a palavra de Deus é a oportunidade que eu tenho de pedir o que quero. Isso é maravilhoso. Às vezes você vê aqueles filmes do gênio da lâmpada, né? O gênio da lâmpada, chega lá, você acha, é tudo mentira, né? É um filme, mas é para você ter mais ou menos uma noção. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão boa, a palavra de Deus é tão, irmão, é inexplicável, ao ponto de, se você amar o Senhor, guardar os seus mandamentos, viver uma vida dando o devido valor a ela, dando o devido espaço a ela na sua vida, irmão, vai acontecer na tua vida o que aconteceu com Salomão. O que aconteceu? Salomão foi dormir, mas acordou totalmente diferente da forma que foi dormir. Porque ele foi dormir de um jeito. Enquanto ele dorme, a palavra do Senhor veio através de sonhos. O Senhor se apresenta a ele através de um sonho e fala assim: tenho me agradado, meu filho. Tu ama a minha palavra está aí cravada no teu coração. Tem vivido uma vida que me glorifica. Então estou aqui disposto a te dar a oportunidade de pedir o que você quer. O que você quer? Pode pedir para mim o que é que você quer. A palavra de Deus diz que ele pede tão bem, mas tão bem, que ele pede sabedoria, ele pede entendimento para poder servir o povo. O que ele pede não é para ele, mas é para servir o povo. E quando ele faz isso, irmãos, Deus dá a ele muito mais. Deus dá, além de dar entendimento, conhecimento, Deus dá a ele riqueza, Deus dá a ele honra, Deus dá a ele muito mais, Deus dá a ele vida. A palavra de Deus está dizendo: se você der valor
a voz de Deus, se você der o devido valor à sua palavra, cravar os seus mandamentos dentro do seu coração, amar o Senhor e andar uma vida que viver uma vida que glorifica a Deus, irmão, o Senhor pode te aparecer. Você pode dormir de um jeito, mas acordar de outro. Você pode dormir pobre, mas no outro dia acordar rico. No outro dia você pode dormir, às vezes, sem ter conhecimento, mas no outro dia é um baita de um pregador das nações. O Senhor está dizendo, a minha palavra tem o poder de dar a você, que tem prazer nela, a oportunidade de pedir o que você quiser. Imagina tu dormir de um jeito e acordar do outro. Claro que não foi num passe de mágica, as coisas aconteceram gradativamente, mas a palavra já estava decretada. A palavra, irmão, já estava sobre a vida de Salomão. Já nos momentos que ele tinha de desafio, estava ele tendo sabedoria e conhecimento. Irmão, é lindo, para a glória de Deus. E hoje, vamos continuar aprendendo. Versículo diário de hoje está em João, capítulo de número 8, versículos 31, 32. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. A palavra de Deus é maravilhosa. Então tenha prazer de abrir ela, tenha prazer de meditar nela, tenha prazer de ouvir ela, tenha prazer de ouvir a voz de Deus. Como Deus é bom. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Aonde fica João? Antes de João temos o livro de Lucas e depois de João o livro de Atos. João fica entre Lucas e Atos. Vamos junto comigo porque Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Achou? Lê comigo. Não achou? Não tem problema. Às vezes você não pode, está trabalhando, dirigindo, viajando, tomando café. Oh, glória. Amo um cafezinho. João capítulo 8, versículos de número 31 e 32. A palavra de Deus diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou ler de novo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o que eu preciso, porque a palavra de Deus é o que vai me trazer liberdade. A palavra de Deus aqui em João capítulo de número 8, do versículo 12 em diante, vai dizer que o nosso mestre está ali trazendo alguns ensinamentos, está ali num diálogo com algumas pessoas. E algumas pessoas que estavam ali criam nele. E para estas pessoas que criam nele, veja que para você ter fé, você precisa crer. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, então, não perde tempo com aqueles que não creem. Aqueles que escolhem não crer. O que Jesus Cristo vai fazer com uma pessoa que não crê? Vai falar com ele? Vai ensinar ele? Vai ensinar o que se ele não crê? Vai falar o que se ele não acredita? Então, não tem como. Então, a preocupação de Jesus Cristo era de trazer ali uma palavra para aqueles que criam nele. Jesus dizia aos judeus que criam, que tinham a oportunidade de experimentar o poder da palavra. E enquanto Jesus Cristo dizia, ele falava: se vós permanecer. O que é permanecer? Não é eu pegar a palavra de Deus e dar a devida importância a ela só hoje. E amanhã, amanhã não. Ontem, ontem não deu certo. Hoje tá, não, mas amanhã não. Uma pessoa inconstante não tem como. A palavra de Deus, ela tem que ter prioridade na sua vida. Todos os dias, medite nela, de dia e de noite, todos os dias, dê a ela o seu devido valor e a sua devida importância, dê valor à voz de Deus, dê valor à vontade de Deus, dê valor à correção de Deus, dê valor ao que Ele tem a dizer. A este, se vós permanecer, algo constante, não é de vez em quando. De vez em quando eu vou lá, irmão, ouço a palavra. De vez em quando coloco aqui um culto na internet. De vez em quando eu entro aí na sua live e ouço uma palavra. De vez em quando eu abro a Bíblia. Não, irmão, permanecer. Ser constante.
Hoje, amanhã, depois de amanhã, segunda, de segunda a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda, terça, quarta, até o teu último respirar. É dar a ela o seu devido valor. Se permanecerdes na minha palavra, no que eu digo a vocês, né? Jesus Cristo é a própria palavra, ele é o verbo. A Bíblia diz que João coloca Jesus Cristo como verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é a palavra. O verbo nada mais é do que a pessoa se tornar uma pessoa. É a Bíblia se tornar uma pessoa. Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. Se permanecer na minha palavra, hoje, ontem, hoje, amanhã, preciso que vocês permaneçam naquilo que eu tenho dito a vocês. Por quê? As pessoas se baseavam muito em Abraão, se baseavam muito em Moisés, Não, quem era Moisés? Apenas um vaso. Quem era Abraão? Apenas um vaso. E quem é Jesus? A própria palavra encarnada. Permaneçam na minha palavra. Permaneçam naquilo que eu vou dizer a vocês. Porque eu sou, irmão, Deus deu a oportunidade para aquele povo conhecer a Deus de uma forma diferente. Deus deu a oportunidade daquele povo ouvir a sua voz de uma forma diferente, enviando o seu próprio filho. Quem olhava o filho era a mesma coisa de olhar para Deus. O poder que eles viam no filho é o mesmo poder que havia em Deus, que há em Deus. Quando eles ouviam Jesus Cristo, era a mesma coisa de estar ouvindo o próprio Deus. Irmão, Jesus Cristo mesmo disse: se você vê a mim, você vê o Pai. O que o Pai viu, eu vi. Aonde o Pai esteve, eu estive. O poder que o Pai tem, Ele me deu. Vocês não têm noção. O privilégio que aquelas pessoas tiveram, não está escrito. Eles experimentaram o amor de Deus palpável. Eles experimentaram o amor de Deus. Eles podiam abraçar a Cristo, eles poderiam tocar em Cristo, eles poderiam ver, o que Deus permitiu aquele povo viver, irmão, é algo extraordinário. É como se o próprio Deus estivesse ali falando com eles. O próprio Deus ali ensinando eles. O próprio Deus ali manifestando a sua glória, manifestando o seu amor, manifestando o seu poder. Era a mesma coisa. Mas muitos optaram por não acreditar. Muitos optaram em não querer. E é o que muitos fazem hoje. Hoje eu não tenho Cristo palpável no sentido de eu tocar nele, de eu abraçar nele, mas através da palavra de Deus e convencida pelo Espírito Santo de Deus, eu vejo Cristo. Eu falo com ele, eu ouço ele, eu posso abraçar ele. Como assim, irmã Raquel? Porque agora Jesus Cristo se apresenta de várias formas diferentes. A Bíblia diz que Jesus Cristo fala: o que vocês fazem a um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Quando eu abraço você, que é um filho de Deus, estou abraçando o próprio Cristo. Quando eu estendo a mão para você e ajudo, eu estou fazendo para o próprio Filho de Deus. Você é hoje o representante de Deus nessa terra. Somos a sua imagem e semelhança. Estamos aqui neste papel e nesta função. Jesus Cristo diz: a minha palavra, ela é a verdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o privilégio. Ser discípulo de Cristo. Ensinado por Cristo. Guiado por Cristo. Cristo se revelando a nós. Porque naquele tempo, quando Jesus Cristo estava como homem, literalmente os discípulos, seguiam ele, literalmente eles aprendiam com ele. E agora nós também temos a oportunidade de seguir ele pelos olhos da fé. Agora, convencido pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho o Consolador comigo, eu tenho um amigo comigo que me faz seguir a Cristo, que me faz aprender com Cristo, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus agora está em mim. Eu consigo vê-lo.
Você vê Jesus? Consigo. Consigo. Irmã Raquel, você consegue ouvir? Eu consigo. Irmã Raquel, você consegue seguir Cristo? Eu consigo. Por que que eu consigo? Porque eu escolhi crer nas suas palavras. Eu acredito crer em Cristo Jesus. Agora eu consigo, com os olhos espirituais eu consigo. Eu consigo agora dar o devido valor à voz de Deus, à sua palavra. E a palavra diz, eu consigo ser seu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que me acontece? Quando eu dou o devido valor à palavra de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quando você dá prioridade à palavra de Deus, quando você escolhe crer na palavra de Deus, quando você escolhe crer que Jesus Cristo é o próprio Verbo encarnado, você pode cantar: eu sou livre. Por quê? Eu agora não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre. Agora eu não tenho o inferno, eu não tenho o demônio, eu não tenho Satanás, eu não tenho ele me acusando. Eu vivo uma vida livre da acusação. Por quê? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, eu durmo em paz, eu acordo em paz, eu vivo em paz. Por quê? Eu não vivo sob a acusação do pecado. Não vivo uma vida oprimida. Não vivo uma vida triste. Não vivo. Eu não estou falando que eu vivo uma vida, perfeita no sentido, irmão, eu enfrento as minhas lutas, mas eu enfrento elas cantando. Eu enfrento elas louvando. Eu enfrento elas exaltando. Eu enfrento elas adorando. Quem olha para mim e diz, irmã, que eu não passo problema, irmão, o que eu mais passo é problema. Luta atrás de luta, porque o que o inimigo tenta para fazer, para tirar a minha alegria, para poder tirar a minha salvação, para poder me trazer de volta à escravidão do pecado, é constante. Mas aqui ele não tem vez, porque todos os dias a minha escolha é dar o quê? Prioridade ao conhecimento, prioridade à palavra de Deus. Então eu consigo viver uma vida assim. Quantos estão vivendo sob o domínio do pecado? Quantos estão vivendo na escravidão do pecado? Quantos estão vivendo uma vida de uma paz falsificada? Porque hoje tem paz, amanhã não tem. Hoje tem paz, amanhã não tem. Eu não, irmão. Aqueles que escolhem crer, vivem todos os dias uma vida de paz. Pode o mundo estar caindo ao seu redor, mas existe uma alegria constante em saber que eu sou livre, em saber que eu sou chamada filha de Deus, todos os dias. Isso não significa que eu sou melhor do que ninguém, significa que eu tenho salvação, que eu tenho vida eterna e eu vou dando glória misturado com aleluia. Tenho tudo o que quero aqui? Não, não tenho, mas vivo uma vida satisfeita porque o meu nome está escrito no livro da vida. Satanás já vive uma vida em guerra todo dia. Por quê? Já não tem salvação para ele. Já está decretado o seu fim. Não tem mais. Seu nome não está escrito no livro da vida. Não tem espaço no céu para ele. Não tem mais. Mas para mim tem. Então ele fica como? Doido. Querendo acabar comigo, querendo acabar com a minha alegria, querendo tirar a minha motivação de poder dar à palavra de Deus o seu devido valor. Então a palavra de Deus é o que eu preciso para que eu seja livre. Livre da opressão, livre do pecado, livre da maldição. O pecado que estava sobre mim, o meu mestre levou sobre si. E hoje eu tenho a oportunidade de dizer que sou livre. Bora lá, para a gente ter mais ou menos uma noção do que nós estamos dizendo. Quando nós chegamos em Atos, no capítulo de número 16, nós vamos conhecer um pouquinho da história de Paulo, um pouquinho da história de Silas. A palavra de Deus diz que pelo fato deles
aceitarem, acreditar. Eles escolheram acreditar. Esses foram uns do que, conseguiram ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo Jesus e na sua palavra. Eles foram libertos da escravidão. Agora são livres. Oh, glória! Sou livre. Posso cantar, tem até o hino do Matos Nascimento. Hoje sou livre. É lindo. A palavra de Deus vai dizer que agora Paulo está sendo um discípulo, Silas também, agora se torna um seguidor de Cristo Jesus, que também prega a palavra, que também agora anuncia o evangelho, que agora a mesma oportunidade que eles tiveram também estão compartilhando com todos aqueles que Deus permite que eles compartilhem. E está lá Paulo e Silas, glória a Deus, irmão, olha, sou livre, glória a Deus. E está lá Paulo, chega numa cidade, e Paulo encontra uma mulher, e esta mulher tinha o espírito da adivinhação, um espírito maligno da adivinhação. E Paulo e Silas passavam por ela, e ela, olha, eles são aqueles que pregam o evangelho, que não sei o quê. Versículo de número 16. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas chegou um dia que Paulo não aguentou. Paulo não conseguiu. Aí ele olha para aquela mulher e expulsa o espírito maligno daquela mulher. E aquele espírito de adivinhação deixou a mulher. Agora aquela mulher também está livre. Agora aquela mulher também pode dizer que está livre ali da opressão, daquele espírito. Poxa, glória a Deus, poderia glorificar. Não, mas o que aconteceu? Os homens que ganhavam lucro sobre aquela mulher, gostou não. Porque o inferno não gosta de perder. O inferno, ele gosta de ter o domínio sobre as pessoas. Mas naquele momento o inferno perdeu. Porque Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, junto com Silas e os irmãos que estavam ali, irmão, expulsou o espírito maligno. Aí o que acontece agora com Paulo e Silas? Preso. Ué, irmão, mas você não falou que a palavra de Deus me deixa livre? E agora Paulo está preso? Esta liberdade não é física. Esta liberdade é espiritual. Esta liberdade é para a tua alma. Esta liberdade é para o teu coração. Esta liberdade, irmão, não é para o teu físico. É uma liberdade em que eu posso, em qualquer situação da minha vida, me alegrar. A Bíblia diz assim, que eles foram levados para serem julgados, ao ponto de eles serem presos, açoitados, pés e mãos amarrados, levados para a prisão. Como é que Paulo e Silas está? Machucado, preso, atado os pés, atado as mãos, Aí você fala assim, mas não faz sentido, irmão, acabou de falar que a palavra liberta. Pois é, liberta. Da escravidão de Satanás. Porque Paulo está com o seu corpo físico preso, mas a alma não. A alma não. Paulo e Silas dentro da prisão, o que eles começaram a fazer? Cantar. Dentro da prisão, o que eles começaram a fazer? Orar. E não era uma oração tipo assim, nos tire daqui, Senhor. A oração de Paulo e Silas e o louvor de Paulo e Silas não é declarado aqui. Mas a alegria deles estarem padecendo por amor ao Evangelho. Estava doendo? Estava. Mas a alegria de saber que o nome estava escrito no livro do céu era maior. Estava difícil? Estava. Mas a alegria de saber que eles não eram mais escravos do pecado era maior. Estava ali preso no físico, mas a alegria de saber que a palavra de Deus não estava presa era maior.
Uma pessoa que dá prioridade à palavra de Deus, irmão, ela pode ser presa, ela pode ser açoitada. Este corpo físico pode padecer enfermidades, este corpo físico pode padecer o que quer que for, mas a alegria de saber que não é uma pessoa escravo do pecado é maior. É maior. A palavra de Deus diz que a oração e o louvor de Paulo e Silas não era qualquer... Eles não estavam orando assim, ó. Para você ter mais ou menos uma noção. Eles não estavam orando assim: Senhor, nos tire desta prisão. Senhor, olha, somos os teus servos. Ó Senhor, não merecíamos estarmos aqui, ó Senhor. Não. A oração de Paulo não é declarada aqui oração, mas era mais ou menos assim: Senhor, te damos graças, porque pelo poder da tua palavra conseguimos libertar a vida daquela mulher. Senhor, somos gratos, porque a tua palavra se cumpre em nossas vidas. Somos gratos, porque estamos aqui alegres em poder fazer a tua obra. Senhor, somos gratos. Ó Senhor, nos alegramos em poder estar a serviço do reino, nos alegramos em padecer pelo seu nome. Senhor, nos alegramos, estamos alegres porque a nossa alma tem liberdade. Era mais ou menos nesse naipe. Mas você passa por um momento difícil e já começa: Senhor, me tira desta prova. Senhor, me tira dessa luta. Senhor, eu sei que não é fácil, mas a alegria de um homem e uma mulher que tem dado prioridade à palavra de Deus. A palavra de Deus traz alegria quando deveria trazer tristeza. A palavra de Deus, ela enxuga as lágrimas enquanto você poderia estar aí em uma fase de depressão. A alegria do Senhor te traz paz, mesmo quando tudo está dizendo para você sair pela rua dizendo: ah, eu estou maluco. A palavra de Deus te traz uma alegria que excede todo entendimento. A palavra de Deus te traz a paz que excede todo entendimento. É a mesma coisa o mestre. O mestre era a própria palavra encarnada, irmão. O que o meu Cristo sofreu e passou, você não tem noção. Você não consegue imaginar. O que ele passou, você não consegue nem sequer imaginar. Porque o que estava sobre ele era muito além de uma cruz de madeira. Os olhos carnais enxergavam uma cruz de madeira. Mas se tivesse alguém ali com os olhos espirituais abertos, veria sobre ele todo o pecado do mundo. Os olhos carnais poderiam ver no corpo do meu mestre algumas feridas. Mas se os olhos de alguém espiritual estivessem abertos, ele iria ver todas as enfermidades sobre ele. Você não tem a mínima noção do que ele passou. Mas você não via nele tristeza. Você não via no rosto dele desespero. Enquanto ele precisaria de alguém para falar alguma coisa, era ele que consolava aqueles que estavam lá embaixo. Ele estava na cruz, de pendurado, e consolando a sua mãe. Ah, mãe, não fica assim não, viu? Aí o teu filho está aí do lado aí. Ó, filho, está aí tua mãe, te pendurado na cruz. Era para ele estar gritando: tá doendo, tá doendo, tá doendo. Mas o poder da palavra, você não tem noção do que ela pode fazer. Ela parece que te anestesia. Eu já trouxe o testemunho de uma irmã aqui, que tinha a palavra de Deus guardada no coração. Era uma irmã muito simples. Já tinha perdido as suas 2 pernas por conta da diabetes.
Mas quando você visitava ela, você não via um rosto depressivo, você não via um rosto desesperado, você não via. Irmã, tu viu o que? A alegria. Eu vi o que aquela irmã fazendo? Ela cantando hinos de louvor a Deus. O que eu ouvia daquela mulher era testemunho que glorificava a Deus. Paulo e Silas, por dar valor à palavra, conseguiram dentro da prisão orar e cantar. Cantar hinos de louvor a Deus. Pois é, olha o que a palavra de Deus faz em ti. Te dá forças para cantar em meio às situações adversas. Quem é que tem forças para cantar quando sabe que vai morrer? Quem é que tem forças para cantar quando sabe que no outro dia ele nem sabe se vai ter comida na mesa? Quem tem condições de cantar? Somente quem dá prioridade à palavra de Deus. Quantos testemunhos eu já ouvi dizendo: irmã, eu não sei o que vou comer, mas nós vamos cantar e vamos exaltar o nome santo do Senhor. Irmã, quem é que consegue? Quem tem a palavra de Deus como prioridade na sua vida. A palavra de Deus é o que eu preciso para que eu seja verdadeiramente livre. Posso estar preso no corpo, posso estar preso ao mundo, mas a minha alegria está intacta. Faz sentido para você ser preso, açoitado, humilhado e ser condenado como um mafioso e você está cantando? Não faz. Tem até um hino. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nesta vida nunca tive motivos para chorar, né? Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras, né? Difícil. Você conhece uma pessoa que ao olhar para ela parece que ela não tem problema? Você já olhou para uma pessoa que ao olhar para ela você não vê ela chorando, você não vê ela reclamando, você não vê ela para baixo? Você já conheceu uma pessoa assim? Se você conheceu, pode ter certeza que esta pessoa tem a palavra de Deus só tendo prioridade na vida dela. Prioridade. Paulo e Silas tinham a palavra de Deus como prioridade. Estavam livres. No corpo? Não, na alma. Quem é que pode calar a voz de um verdadeiro adorador? Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, meu Senhor. Tá lá preso, amarrado, açoitado, doendo, machucado, mas cantando e orando. A palavra de Deus diz que enquanto eles cantavam e oravam, os prisioneiros os ouviam. Enquanto eles cantavam e oravam, os prisioneiros atentos ouvindo. De repente, irmão, a palavra diz que um negócio acontece lá. Um terremoto acontece no ambiente. E o negócio começa a mudar. As prisões que estavam, as correntes que estavam nas mãos e pés, caíram. As celas se abriram. Irmão, tinha tudo para eles, ó. Perna para quem te quer. Tinha tudo para Paulo e Silas, ó, ir embora. Às vezes eles até poderiam dizer: Deus nos livrou, vamos embora. Não. Não saíram. Ficaram lá. Irmã, mas era a oportunidade. Estava lá, os pés soltos, mãos soltas, prisão aberta. Ele poderia ir. Podia. Mas o lugar ficou muito bom. O lugar ficou bom porque a presença do Pai chegou. Os outros presos poderiam também ir.
Pô, tinha outros presos lá? Tinha. Poderia sair? Podia. Por que não saiu? Porque o negócio ficou bom ali. A presença invadiu o ambiente. Quem é verdadeiramente livre, irmão, aonde ele chega, ele carrega a presença. Ele pode estar no pior momento da sua vida, mas ele carrega a presença. Ele pode estar enfrentando a pior humilhação da sua vida, mas ele carrega a presença. Quem dá prioridade à palavra de Deus não vive sem ouvir a voz de Deus, não consegue viver sem a presença de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Não consegue, tá na prisão, mas não consegue ficar sem ouvir a voz de Deus. Tá em cima de uma cama, mas não consegue ficar sem ouvir a voz de Deus. Ninguém sai do lugar. Parecia que todo mundo estava livre, mas ninguém saiu do lugar. A Bíblia diz que naquele barulho o carcereiro acorda. O carcereiro acorda e se desespera, porque naquele momento do terremoto houve-se um silêncio. E ele acorda. Quando ele acorda, vê as prisões abertas, tudo aberto. E a palavra de Deus diz que quando ele vê, ele fica desesperado e ele tenta tirar a própria vida. Olha como é uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra. Quem não tem o conhecimento se desespera. Quem não dá prioridade à palavra entra em desespero. Quem não dá, irmão, tenta contra a própria vida, porque não está dando prioridade para a palavra. Irmã Raquel, estamos ouvindo tantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, tirando a própria vida, porque não estão dando prioridade para a palavra, não crê na palavra, não permite a palavra de Deus fazer o que ela precisa fazer, porque quem dá prioridade à palavra de Deus, tem a palavra de Deus guiando ela, vivendo na verdade, ela é livre. Livre. Livre da opressão, livre é livre. Aquele homem tentando tirar a própria vida não tinha o conhecimento da palavra. Veja que Paulo e Silas, tendo o conhecimento da palavra, tendo a oportunidade de sair da prisão, não saiu. Não se desesperou. Mesmo eles sendo presos, açoitados, maltratados, enfim, eles não entrou em desespero, mas o homem que não tinha o conhecimento entrou em desespero. Naquele momento, a Bíblia diz, acordando o carcereiro, versículo de número 27, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Irmão, mas quem tem prioridade, quem tem a verdade, irmão, eles não dão um passo, eles não tomam uma atitude sem que Deus assim os mande fazer. Naquele momento, a palavra de Deus para Paulo e Silas não era sair, fica aí. Mas e para Pedro? Foi sair. Mandou um anjo e falou, Pedro, levanta, sai. Mas para Paulo e Silas não. Uma pessoa que dá prioridade à palavra de Deus, ela não dá um passo sem que Deus fala, faça. Paulo e Silas tinham todas as oportunidades de sair andando dali. Carcereiro dormindo, as portas abertas, tudo. Aí, mas eles foram? Não, porque não foi o que Deus mandou. Porque uma pessoa que dá prioridade à palavra de Deus, não age no impulso. Não age do jeito que quer, espera a resposta, espera Deus dizer, espera a palavra.
Depende da palavra, depende da presença, depende da orientação. Não é porque uma porta se abriu que você já vai entrando por ela. Não é porque uma porta bateu aí, ó, abriu, escancarou para você, que você vai falar, não, é de Deus. Já orou? Já perguntou? Às vezes essa porta, irmão, está sendo aberta apenas para você ver como Deus é bom na sua vida, mas não significa que você tem que entrar nela. Já orou? Já pediu, Pai, fala comigo, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. A Bíblia diz que quando o carcereiro tenta tirar a própria vida, Paulo gritou, rapaz, faz isso não. Tá todo mundo aqui. Ninguém saiu. Pode vir conferir. Tá todo mundo no seu devido lugar. Porque a palavra de Deus é ela que nos guia. A gente não vai fazer nada para tentar se dar bem e o outro se dar mal. Não, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é ordeira. Não faças mal, estamos todo mundo aqui. Quando o carcereiro ouve o que ele diz assim, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo e prostrou-se ante Paulo e Silas. Aí agora tira para fora. É ele que tira. Então ele tira para fora e disse, senhores, eu quero o que vocês têm. Eu quero ter a paz que vocês têm. Eu quero ter a liberdade que vocês têm. Eu quero ter a alegria que vocês têm. Eu quero ter o Deus que vocês têm. O que vocês ouvem eu quero ouvir. O que vocês sabem eu quero saber. Eu quero ser verdadeiramente livre. Não quero mais viver uma vida do jeito que eu estou vivendo. Sendo que qualquer situação eu já penso em tirar a minha vida. Vocês é diferente. Eu quero ser diferente como vocês são. Eu quero cantar em meio às provações. Eu quero orar e ter prazer e intimidade com o Pai nos momentos difíceis. E mesmo que eu estiver preso, eu quero ter liberdade em Cristo Jesus. Eu quero ter o que vocês têm. Eu quero ter a alegria que vocês têm. Cadê o povo que são exemplo com a sua vida? Paulo não precisou pregar a palavra de Deus. Ele apenas estava vivendo a palavra de Deus. Ele apenas estava demonstrando como era bom ser livre em Cristo Jesus. Ninguém nunca tinha conhecido alguém como Paulo e Silas naquela prisão. Chamou tanto a atenção dos prisioneiros que ninguém quis sair do ambiente. Ninguém conhecia alguém como Paulo e Silas, que mesmo em meio às adversidades adorava a Deus, que em meio às adversidades cantava hinos de louvor a Deus, que mesmo em meio à adversidade não deixava de ter intimidade com Deus, a alegria de ser livre. O carcereiro falou, eu quero o que vocês têm, eu quero o que vocês carregam, eu quero ter o conhecimento. Aí Paulo diz... E tirando-os para fora, disse-lhes, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no verbo, crê na palavra, dê valor à palavra, acredite que Ele é real, acredite no seu poder, acredite nas suas promessas, acredite que Ele é a prova do amor de Deus. Creia nele e seja salvo tu e a tua casa. Irmã, eu quero cantar, então creia na palavra, no poder da palavra de Deus. Irmã Raquel, eu quero ter mais intimidade, então creia no poder da palavra de Deus. Irmã Raquel, eu quero nos momentos adversos ter força para adorar, então creia no poder da palavra de Deus. Dê a ela o seu devido valor.
Medite nela de dia e de noite. Paulo e Silas tinham prazer na lei do Senhor, pregava ela nas ruas, pregava, ensinava os irmãos. Eles tinham prazer de ter o conhecimento, de compartilhar o conhecimento. Eles davam prioridade à palavra. Viviam a palavra, criam na palavra. Ao ponto dos momentos mais difíceis ter condições de fazer o que fizeram. Mas você não quer saber da palavra, você não se importa com a palavra, não crê no poder da palavra, então continua vivendo uma vida desesperado como um carcereiro. Presos no físico, mas não presos na alma. Enfrentando os piores momentos da vida, mas tendo a alegria de ter salvação. Paulo era um exemplo, irmão, de dar prioridade à palavra de Deus. Quando ele não podia falar com a boca, ele escrevia. Quando ele não podia escrever, ele falava. Ele não perdia a oportunidade de viver a palavra, de crer na palavra e também compartilhar. Não tinha problema. Mas a palavra de Deus te dando a oportunidade de viver uma vida totalmente livre, mas você sempre escolhendo viver uma vida na escravidão. E digo pessoas até mesmo dentro da igreja. Aquele carcereiro ainda não tinha o conhecimento, mas ele quis ter o conhecimento porque viu que o negócio era bom. Mas você tendo a liberdade de usufruir da palavra de Deus, e muitas das vezes se desespera, e muitas das vezes tenta tirar a própria vida, e eu estou dizendo isso dentro da igreja. Parece que você está ali no físico, mas não está ali com o coração. Não adianta você ir para a igreja no físico, não adianta você aparentar uma coisa sendo que dentro de você está podre, está apodrecendo, não vai adiantar, é uma entrega. Paulo não servia a Deus de fachada, Paulo não amava a palavra de fachada, Silas não amava a presença de fachada, Silas não amava a palavra de fachada. Quando Deus sempre falava com eles, o temor, o respeito, criam, entendiam, aceitavam, sabiam o que fazer. Deus te traz aqui hoje para dizer: quer ser verdadeiramente livre? Quer realmente ter condições de viver em meio aos piores momentos da sua vida, mas mesmo assim sentindo alegria, mesmo assim sentindo paz, mesmo assim sentindo gozo? Então dê prioridade à palavra de Deus. Se realmente permanecerdes na minha palavra, vocês se tornarão os meus discípulos e verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade esta que liberta, verdade essa que te alegra, verdade essa que te traz paz, verdade essa que te traz alívio. Irmã, mas eu estou com uma sentença de morte. Aqui a enfermidade é para a morte, a medicina não tem mais nada para fazer. Você, se tiver a palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus, você vai se tornar discípulo de Cristo ao ponto, irmão, você pode passar pelo caminho da cruz, que você vai passar dando glória, passar sendo grato, passar sabendo, irmão, que até a tua morte é para a glória de Deus. Mas tem gente com medo de morrer. Tem gente com medo da aprovação, tem gente com medo do gigante, tem gente com medo da destruição do mundo, tem gente com medo. Por que tem gente com medo da destruição do mundo? Porque não permanece na palavra. Por que tem gente que passa por um momento da enfermidade e se desespera? Porque não está permanecendo na palavra. Ouve a palavra de vez em quando, mas não escolheram permanecer nela, andar nela, crer nela, usufruir de tudo o que ela tem para oferecer. Está na igreja, mas parece que não está. Está lá o corpo, mas a alma não sei nem onde está. O coração, só Jesus Cristo sabe onde está. Aonde está? Irmão, quando você estiver lá, esteja lá de corpo, alma e espírito. Realmente vá na intenção de aprender, para que você usufrua. É colocando em prática, permanecer. Não é só ouvir, é ouvir, guardar, praticar, ao ponto de você se tornar um discípulo de Cristo. Aí verdadeiramente tu será livre.
aí verdadeiramente você vai entender que a palavra de Deus é poderosa. O Senhor está procurando aqueles que realmente querem permanecer na palavra. Permaneça na palavra todos os dias da sua vida. Que seja uma escolha diária. 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 Não permita o inimigo da tua alma te botar preguiça. Não permita o inimigo fazer com que a palavra de Deus se torne um peso. Não, a palavra de Deus não é peso. Pelo contrário, ela tira o peso. A palavra de Deus tem o poder de aliviar o fardo. A palavra de Deus tem o poder de deixar o caminho mais leve. E você insistindo em viver uma vida presa. Tem gente dentro da igreja, irmã, que está vivendo com um fardo pesado? Tem gente andando dentro da igreja com um fardo pesado. Nossa, ser crente é difícil. Ser crente não é fácil. Ser crente, olha, é um peso. Olha. Não, isso aqui não é peso. Isso aqui é alívio. Quando você permanece na palavra de Deus, você realmente consegue usufruir do que a palavra de Deus pode te proporcionar. Mas você acha que é só ouvir a palavra, você acha que é só ler a palavra. Não, é ouvir a palavra, é ler a palavra, mas permanecer na palavra. Uma escolha diária em colocá-la em prática e permitir que ela faça em ti o que ela fez na vida de Paulo, o que ela fez na vida de Silas, o que ela fez na vida de todos os discípulos que escolheram permanecer. Ser discípulo nos momentos de milagre, é fácil. Ser discípulo nos momentos da providência é fácil. Quero ver tu ser milagre no momento da cruz. Quero ver você ser discípulo no momento da prisão. Você ser discípulo no momento do açoite. No momento onde o negócio aperta. E você realmente ter a palavra de Deus aliviando o fardo, aliviando a dor, te anestesiando. Porque parece que Paulo e Silas, irmão, estava anestesiado. Parece que o anjo do Senhor desceu lá e botou anestesia no corpo deles, ao ponto deles não sentir a dor do açoite, a ponto deles não sentir a dor da humilhação, ao ponto deles não sentir ali aquela humilhação de estarem presos como se fossem malfeitores. Parecia que eles estavam anestesiados, irmão. Você quer viver uma vida plena em Cristo Jesus, ao ponto de receber uma anestesia e não sentir a dor, não sentir o desespero? Viva na plenitude da palavra de Deus. Permaneça na palavra. Caso contrário, você, qualquer momento adverso, vai sair da igreja. Perdeu alguém, vou sair da igreja. Vou sair da igreja, vou perder a fé, vou abandonar tudo e todos, porque não se importa. Isso é discípulo de Cristo, né? Não, irmão. Discípulo de Cristo é passar pelo caminho da crucificação, ainda, irmão, tendo força para consolar quem está chorando. Jesus precisava ser consolado. Jesus precisava ser abraçado. Mas ele foi? Não. Mas ele teve condições de oferecer isso mesmo crucificado. Irmão, tava lá o bichinho derramando a última gota de sangue e falando para a mãe dele: mãe, chora não, mãe, vai ficar tudo bem, tem o seu filho aí, João é seu filho e ele é sua mãe. Cuida um do outro. Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Tava lá Paulo e Silas presos, açoitados, cheio de vergão, um negócio ruim da peste, mas tava lá cantando, indo de louvor e orando, glória, louvado seja Deus nas alturas. Não era aquela oração depressiva, não, irmão. Era aquela oração com alegria. Te damos graças, Senhor, porque estamos padecendo pelo seu nome. Está se cumprindo a sua palavra em nossas vidas. Somos gratos pelo privilégio de sofrer e padecer, assim como o Senhor sofreu e padeceu por nós. Vamos cantar um hino de louvor e adoração a Deus. Glória, vamos. Alegrei-me quando me disseram: vamos, irmãos, à casa do Senhor, e que se abra o céu e o seu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Irmão, às vezes tu vê um crente lá na igreja levantando a mão, cantando. Menino, mas tu não sabe a prova que o irmão está passando. Mas parece? Não. Por quê? O fardo fica leve.
A palavra de Deus faz com que o fardo fique leve. Parece que você está anestesiado. Uma pessoa que recebe uma notícia, tu vai morrer, ó. Você tem quanto tempo de vida? Ah, é? Tem? Então tá bom. Vou gastar e me deixar gastar por amor ao evangelho. Eu vou cantar enquanto eu puder. Vou para a igreja enquanto eu puder. Quando não puder, vou cantando em casa mesmo. E vai dando tudo certo. Morre feliz, morre alegre, dá dando glória. Menino é bênção. É fácil eu vir aqui e falar, irmão, se alegre, porque você vai viver muitos anos da sua vida com saúde. Ah, agora estou recebendo. Ó, irmão, se alegre, porque você vai ser aplaudido. Olha que legal. Olha, você vai ser reconhecido nos 4 cantos. Ah, que legal. Agora eu chegar aqui e falar para você, irmão, verdadeiramente, a verdadeira alegria não é aquela que você recebe aplauso, é aquela que você está na prisão, sendo açoitado, mas dando glória, misturado com aleluia. É você cantar. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova. Eu não sei se os irmãos chegou a ver o vídeo desse cantor na preparação da sua intubação. Você viu? Viu não, né? Tava lá na maca cantando. Quando é que a palavra de Deus verdadeiramente te faz livre? Irmão, ele estava na maca, na preparação da intubação, dando glória. A enfermeira começou a cantar um hino dele mesmo e ele cantando junto. Mas aí tu vai parar na beira de uma cama, tu vai parar lá na maca de um hospital e começa, Senhor, o Senhor não me ama, Senhor, o Senhor não gosta de mim. Irmão, como não? Como Deus não te ama, se enviou o seu único filho para sofrer. Irmão, que Deus abençoe você. Chegamos para o fim do devocional diário, porque se ele deixar, eu vou continuar falando dele aqui, que é muito bom. O Senhor te traz aqui hoje para completar. A palavra de Deus é aquilo que você precisa para que você seja verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Quem está verdadeiramente livre? A verdadeira liberdade não é essa que eu tenho de ir para cima e para baixo sem estar dentro de uma prisão. Literalmente dentro de uma prisão. Verdadeiramente livre é quem está até mesmo dentro de uma prisão, mas foi alcançado com o poder da palavra de Deus, e ele se sente verdadeiramente livre, porque não é mais escravo do medo, escravo do pecado, não tem condenação. O inimigo vem tentar condenar, falando, aqui não, rapaz, foi lavado pelo sangue, né? Foi comprado pelo sangue, sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Você é de Jesus? Então tu é verdadeiramente livre. Que Deus abençoe, irmãos. Gratidão a Deus pela sua companhia. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Como é bom ter o conhecimento da tua palavra, como é bom o Senhor trazer a nossa memória de que a tua palavra tem o poder de me fazer verdadeiramente livre. Liberdade essa que, independente dos momentos em que eu passar, a alegria será constante, a paz será constante, a direção será constante, a presença será constante, o alívio será constante, porque o Senhor estará comigo. O poder da tua palavra faz isso em mim. A certeza de que eu não estou só e a garantia de que o Senhor está comigo e que vai dirigir todas as coisas. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a ti. A tua palavra é o que precisamos. A tua palavra é o que precisamos para que nós possamos ter a arma contra o inimigo da nossa alma. A tua palavra é o que precisamos, Pai, para usufruir de tantas coisas maravilhosas. É o que precisamos para sermos verdadeiramente livres. É o que precisamos, Pai, para realmente viver uma vida na plenitude. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, continue sendo conosco. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Continue sendo conosco e nos ajudando a dar prioridade, nos ajudando a darmos valor à tua palavra e realmente usufruir dela, como os seus discípulos usufruíram, como todos aqueles que tiveram fé usufruíram.
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, da mesma forma que a tua palavra me alcançou, da mesma forma que a tua palavra me convenceu, assim onde onde tiver um coração aberto e pronto para crer e viver, Pai, permanecendo na tua palavra, que eles possam compreender, assim como eu compreendi. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua palavra continue sendo, Senhor, a nossa prioridade. Pai, que possamos meditar nela de dia e de noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço desde já uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos que me acompanhou nesta live, aqueles que me acompanharam rapidinho, aqueles que me acompanharam desde o início, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem vão ver a live, aqueles que nem serão alcançados, mas eu tenho certeza e a convicção de que o Senhor levantará discípulos e eles terão conhecimento da tua palavra, ao ponto de querer também o que nós temos, a paz que nós temos, a alegria que nós temos, a certeza que nós temos, a convicção que nós temos, a presença que nós temos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial para todos os irmãos que são carentes da minha ajuda em oração. A todos os pedidos de oração a mim feito, entrego todos em tuas mãos, tendo a certeza e a convicção de que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor trará resposta. O Senhor trará o que eles precisam. E se eles estiverem satisfeitos, tenho certeza que o Senhor trará muito mais. Traga-nos um dia de paz. Traga-nos um dia de alegria, na companhia maravilhosa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e já por fé, quero agradecê-lo. Somente quem entendeu que o Pai te trouxe aqui hoje para dizer que a palavra dele tem o poder de fazer você ter uma vida com liberdade, com a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Levanta tua mão e confirme com amém. Amém está entregue em nome de Jesus. Algumas pessoas não conseguem me compreender. Irmã, por que a irmã fica tanto tempo na live? Já me perguntaram isso. Irmão, eu tenho prazer de estar aqui. Às vezes nós temos prazer de estar em tantos lugares. Às vezes a gente não tem problema de ficar 3 horas numa festa, 2 horas numa festa. A gente não tem problema de estar, às vezes, um dia inteiro na companhia dos amigos, um dia inteiro no trabalho. Às vezes você passa 8 horas no trabalho. Irmão, eu tenho o prazer de estar aqui. Pela misericórdia do Pai, Ele me alcançou com o prazer de estar diante da sua palavra. Então, irmão, e se Ele me deixasse, você pode ter certeza que eu ficaria o dia inteirinho aqui. E não é para ganhar seguidor, não. É pelo prazer de ter o conhecimento e de compartilhar. E quanto mais eu compartilho, existe o segredo em compartilhar. A Bíblia diz assim, que é melhor dar do que receber. Porque quem dá está tendo condições, está crescendo também. Tem condições para isso. E quanto mais eu compartilho, mais ele se revela a mim. Então, quanto mais, eu não sei, eu falei para os irmãos, eu não sei até quando Deus vai me permitir estar aqui, compartilhando a live com os irmãos. Eu já, irmão, já fiquei sem um celular, eu tinha 2. Um, perdeu a configuração, não está ligando mais a internet. Então, eu não posso estar ao vivo, e no Instagram, no YouTube e no Instagram ao vivo. Mas amém, tô aqui. Esses dias, e esse aqui que eu tô, caiu no chão, quebrou a tela. Mas Deus, pela infinita bondade, usou as nossas irmãs e arrumou o celular, por isso que eu estou aqui. Então, continue orando. Eu não sei até quando Deus vai me permitir estar aqui. Enquanto Ele me permitir, saiba da minha alegria e da minha satisfação em estar aqui. É um prazer. Não recebo nada em troca e também não quero nada em troca. Porque o que faço por amor. E este amor não vem de mim mesmo, vem do próprio Pai. Por amor a mim e por amor a ti. Não faço recebendo, porque quando você faz recebendo em troca, irmão, é diferente. Quando você dá por amor, é mais gostoso. Quando você dá por amor, você, irmão, é mais prazeroso. Quando você dá recebendo algo em troca, é a mesma coisa do trabalho. Se você vai trabalhar sabendo que vai receber algo em troca. Então, às vezes, você vai na marra, mas vai, porque você tem que receber algo em troca. E não, aqui eu venho por amor mesmo. Aqui eu venho porque foi o que o Pai me pediu para fazer
E quem disse que eu consigo dizer não para o Pai? Dou conta não. Para Ele eu digo sim. Não consigo. Um grande beijo. Amo vocês, povo lindo do meu coração. Que Deus nos dê um dia abençoado, feliz, na companhia do Espírito Santo de Deus. Se Deus disser que sim, amanhã estaremos juntos no último devocional da semana e contagem regressiva, porque amanhã teremos o terceiro ano, a terceira festividade do coral Vozes Celeste. Deus é bom, para a glória de Deus. É o primeiro coral que Deus está me dando a oportunidade de estar na regência. E é o primeiro coral que Deus está me honrando com a alegria de estar ali completando 3 anos. Então, gratidão a Deus, porque Deus é bom. Esse coral, eu já disse para eles que eles são diferenciados. Por quê? Cada projeto, né, que Deus nos permite experimentar é diferente. E este projeto é um projeto. E que projeto é esse? Ali não está quem sabe cantar, está ali quem quer. Porque quem está capacitando é o Espírito Santo de Deus. E cada um deles que estão ali sabe disso. Não é eu, porque eu também não tenho lá um conhecimento muito amplo na música. Mas o pouquinho que tenho, estou tentando fazer o nome do Senhor ser glorificado. Então, amanhã, dia 22 e 23, 2 dias, agradecendo a Deus por 3 anos de existência deste projeto lindo chamado Vozes Celestes. Depois eu posto as fotos aqui para os irmãos acompanhar, tá bom? Beijo, povo lindo do meu coração. Fiquem com Deus. Eu amo vocês.